seja ensinado por Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 1 Coríntios 2, 12, 13. Entre o professor espiritual e o estudante há uma centelha recíproca de receptividade e capacidade de resposta, porque somente o professor tem algo para compartilhar que o aluno não pode obter de qualquer outra forma. A verdade de Deus deve ser comunicada apenas aos filhos de Deus, para aqueles da própria casa, para aqueles de seu próprio estado de consciência. Somente estes podem recebê-la. É por isso que a mensagem do caminho infinito é adequada para ensinar ou compartilhar com aqueles que o procuram, mas não pode ser dada ao público em geral. Paulo nos diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Devido ao fato de que as pessoas são de muito diferentes e variados estados e estágios de consciência, é impossível para qualquer indivíduo apresentar a verdade para o mundo inteiro. Neste contexto, é importante que percebamos isso. Nem todos podem receber Jesus Cristo. Há aqueles a quem os ensinamentos de Buda, Lao Tse e Shankara são aceitáveis. Outros a quem os profetas hebreus apresentam a verdade. E outros para quem o caminho infinito e outros ensinamentos modernos apontam o caminho para a realização espiritual. As Escrituras nos dizem: eles serão todos ensinados por Deus. E, finalmente, cada um encontrará seu próprio professor. Então é que nada pode separar duas almas que foram unidas nesse estado de consciência espiritual em uma esfera superior. Todos nós testemunhamos a cura espiritual como ela foi trazida pelo caminho infinito e outros ensinamentos, e sempre a fonte é a mesma. O princípio é este, que desde que Deus é infinito, Deus é o único poder. Portanto, o que o mundo chama de pecado e doença não é poder. Se eles fossem poder, o pecado e a doença não poderiam ser superados. A única razão pela qual eles existem na consciência humana é porque desde a época de Adão prevaleceu a crença universal em dois poderes, o bem e o mal. Às vezes, as palavras que usamos para discutir a cura parecem mais no caminho de uma contradição ou concessão da Bíblia, porque parece que existe um poder chamado Deus que cura o pecado e a doença. É quando você entra em contato com o reino do Espírito que você acha que isso não é verdade. Não são dois poderes, porque não há opostos no Espírito. Depois de perceber sua unidade com Deus, você descobre que não há poder com o qual a doença possa ser curada, porque você não encontrará nenhuma doença para curar. A cura é meramente deixa assim agora, para demonstrar a harmonia de Deus na Terra. O dom de cura consiste em um estado de consciência que conhece e reconhece apenas um poder, Deus, e que sabe que não há poder no pecado e na doença. É quando você abre o seu eu interior àquilo que é, permitindo que ele preencha sua consciência, conforme você se torna consciente disso em meditação, que as aparições do pecado e doença começam a se dissolver e a desaparecer. Houve outros mestres que mostraram cura, mas foi esse conhecimento e consciência de um poder que permitiu que Jesus o revelasse em toda a sua plenitude. Além de seu ministério de cura, Jesus recebeu outro maior trabalho, revelar o reino dos céus na terra. Por suas curas, Jesus provou que Deus estava falando e agindo através dele, e nunca antes, nem desde então, houve tal exposição de testemunhar Deus em ação. Até certo ponto, nos dias imediatamente seguidos, os discípulos foram capazes de levá-lo adiante. A missão de ensino de Jesus era muito mais importante do que a cura. Assim também, o principal ministério do caminho infinito não é curar, mas ensinar, e deixando as curas acompanharem o ensino. A colheita está madura, mas os trabalhadores são poucos, e então é que o mais necessário são os alunos que podem ensinar bem como curar. O ministério de Cristo é universal e está sendo trazido à luz através de muitas vias. É isso que vai fermentar a cena humana até que, eventualmente, haverá um dia em que ninguém precisará de cura.
Certa vez, quando os 70 retornaram alegremente de uma missão de cura, eles disseram ao mestre: Senhor, até os demônios estão sujeitos a nós através do teu nome. Mas o mestre, com grande compreensão e compaixão, respondeu: Não obstante, não vos alegreis com isso pelos espíritos que estão sujeitos a vós, mas sim alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no céu. Em outras palavras, não se alegrem curando a si mesmos, mas regozijem-se por serem espirituais, já perfeitos. Alegrem-se que existe um poder e, portanto, não há ninguém e nenhuma condição para ser curado. Deus não nos deu poder sobre o mal. Pelo contrário, Deus revela que somos seus filhos, e com essa revelação não há necessidade de cura, porque o Filho de Deus nunca precisa de cura. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O mestre falou estas palavras, ele quis dizer que ele havia superado a ilusão deste mundo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Essas palavras significavam paz espiritual, a paz de Cristo, a paz que não tem qualidades, nenhum grau, mas é sempre do ponto de vista da perfeição. Não há discórdias no céu, e uma vez que a paz de Cristo é aceita na consciência, não há mais necessidade de cura, pois teremos percebido que o pecado, a doença, a falta, a limitação e a morte não são poderes e não têm lugar no reino de Deus. Sim, até a morte será superada, pois não haverá condições que levam à morte. Eu venci o mundo. O que é isso que realiza esse milagre? Eu sou o que eu sou. Onde está esse eu? Eu está dentro de você, mais perto do que sua respiração, mais perto do que mãos e pés. Eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Eu tenho carne para comer que vós não conheceis. A água que eu lhe der será de uma fonte que brota para a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor teu Deus no meio de você nunca o deixará, nem desamparará, e estará disponível todos os dias da sua vida, desde que você deixe de lutar e temer e se recolha em silêncio, em comunhão confiante e grata com o Pai, na constatação de que a essência do reino de Deus está dentro de você. O maior princípio de cura do mundo é ser capaz de reconhecer e confiar no eu que está dentro de você. Quando você chegar a esta conclusão, seu trabalho será uma obra de amor, porque eu sou realização. Tudo de bom flui para o indivíduo que aprende a senha eu, e nada de natureza discordante pode se aproximar da morada de quem entende seu significado profundo. Tome este entendimento do eu nas câmaras secretas do seu ser, lembrando sempre que é só o que você sabe em segredo que pode ser gritado dos telhados. Se você orar em público, você receberá a aprovação dos homens, mas se você orar e comungar e mostrar seu amor a Deus em segredo, você será recompensado por seu Pai, que ouve em segredo. Quem é o seu Pai? Eu sou. Que a sua oração seja: obrigado, Pai, eu sou. O reino de Deus está dentro de mim. Nesta comunhão com o eu interior, o eu divino, você não precisa orar por nada, porque é de bom grado do Pai dar-lhe o reino. Você só tem que aceitar as bênçãos abundantes que estão continuamente fluindo para você e através de você. Nessa comunhão, peça somente pelo despertar, por compreensão e luz, para que você seja ensinado pelo Espírito Santo e para que você possa conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. O que é religião? O seguinte é o texto da minha palestra dada aos devotos de Ananda Ashram, em 9 de dezembro de 1955. Nós aprendemos que a religião teve seu começo na Índia e se espalhou da Índia para o Oriente e para o Ocidente. Agora perguntamos, o que é religião? Qual é a religião que nos foi dada no início, quando os corações e almas dos homens se abriram para Deus, para a luz? O estudo das muitas escrituras que compõem nossa literatura espiritual revela que a religião é uma liberação das limitações da humanidade para a consciência de Deus.
Mesmo hoje, a religião deve ser entendida como uma libertação de nossa individualidade mortal e do sentido material da vida, por uma consciência expandida do universo, a consciência de Deus, a consciência espiritual. Na ordem seguinte, foi revelado o caminho. Sim, o termo é o caminho para se libertar das limitações dos desejos pecaminosos, das doenças físicas, mentais e morais, da carência financeira. Mas como alguém pode se libertar deles e como alguém pode ser expandido em consciência da abundância de Deus? O segredo é este. É a abundância de Deus que se torna nossa experiência. Realmente é a vida de Deus que é realizada como a nossa vida. É o suprimento abundante de Deus que se torna o nosso fornecimento individual. É o amor de Deus que é revelado como nosso amor a cada um. O caminho é através da oração, porque a oração é o nosso meio de contato com a nossa fonte infinita. A oração tem muitas formas. Provavelmente a forma mais fácil de entendimento para os alunos mais jovens é uma oração de palavras, faladas silenciosamente, dentro, ou sem palavras audíveis. Isto é a voz do nosso próprio coração falando ao nosso conceito de Deus, e muitas vezes o coração desabafa enquanto falamos com Deus por palavras. Mais tarde, a oração ascende aos pensamentos não ditos, em vez de palavras. Em nossos períodos de silêncio, aprendemos a falar com Deus silenciosamente, com pensamentos de comunhão, pensamentos de alegria, pensamentos de paz. A partir desses dois começos simples, a oração continua a se elevar, até que através de meditação, eventualmente a oração torna-se um silêncio absoluto, em que e através do qual a voz de Deus nos alcança e fala para nós. Não falamos mais com Deus, não mais pensamos em Deus, mas antes, no silêncio, Deus fala conosco, nos guia e nos conduz e revela-se a nós. Nesses muitos séculos, desde que a religião foi revelada à consciência do homem, a oração foi por muitos caminhos tortos e agora uma grande parte das orações, tanto no Oriente quanto no Ocidente, está pervertida, transformada por canais errados, tornando-se meios de egoísmo. É por isso que encontramos o mundo de hoje mergulhado no caos, na discórdia e na desarmonia. Muitas orações estão meramente pedindo e suplicando a Deus por bênçãos para mim, minha família e minha nação. Essas orações nunca podem ser respondidas, porque Deus é amor e Deus não pode amar um mais do que o outro, nem Deus beneficia um em detrimento de outro. E então, até que a oração se torne a realização altruísta da bondade universal de Deus, a oração continua sem resposta e a escuridão permanece. A escuridão permanece na consciência do indivíduo e na consciência do mundo, e essa escuridão interfere nos assuntos humanos. A oração iluminada pela percepção de Deus dissipa as trevas na mente e no corpo, no lar e na nação. A oração iluminada deve ser sempre um voltar-se para que o eu divino interior revele sua luz, para que essa luz possa dissipar nosso senso de separação. Quando oramos, dê-nos pão, dê-nos a liberdade, dê-nos saúde, dê-nos riqueza, a escuridão só se aprofunda. Mas quando oramos, dá-nos luz, seja revelada a tua luz. Segue-se, mesmo nos primeiros estágios de tal oração iluminada, uma muito maravilhosa revelação. É recebida uma mensagem que diz nessas palavras ou neste sentido: a graça de Deus é a tua suficiência. Através disso, percebemos que a nossa única necessidade de oração é que a tua graça seja revelada, que tua graça se torne evidente como a paz na mente, no coração e na alma, e paz nos assuntos humanos. Sem dúvida, um dos dias mais felizes que chega a um indivíduo é quando ele finalmente percebe que a graça de Deus é tudo que ele sempre precisará. A graça é nossa única necessidade. Apesar de pensarmos que temos necessidade de comida e roupas, através da graça é revelado que o homem não deve viver só de pão e até os lírios do campo são vestidos. Precisamos apenas da realização da graça de Deus, e quando a graça desce sobre nós, somos abundantemente providos e carinhosamente cuidados. Levou muitos séculos e a devoção de incontáveis santos e videntes
para trazer o mundo de volta neste século XX para onde estava no começo, quando foi revelado pela primeira vez que a graça de Deus é a suficiência para todas as nossas necessidades. Hoje, em muitas partes do mundo, há indivíduos iluminados que estão transformando o pensamento das pessoas, longe de orar por coisas e condições, para a oração da percepção da graça de Deus como suficiência em todas as coisas. São estes poucos a quem o mundo irá procurar por orientação e direção nesta oração iluminada, até o momento em que o próprio mundo entre em uma compreensão da verdadeira natureza da oração. A harmonia do corpo e do suprimento, a harmonia da vida familiar e a harmonia da vida nacional e internacional são os desdobramentos naturais da realização de Deus. Não é mais necessário orar especificamente por ajuda do que rezar pela luz do sol. Não é mais necessário orar por suprimento e abundância do que orar por batatas para produzir batatas ou arroz para produzir arroz. Sempre há em operação a lei de gerar. Da rosa virão rosas e da vaca virão vacas. Já existe atuando uma lei que o dia deve seguir a noite e a noite deve seguir o dia. Não é preciso orar por essas coisas. Apenas tome consciência de que a graça de Deus é a lei e a lei de Deus é o amor. É por causa desta lei do amor que as marés mudam de horário, que as estrelas estão nos lugares indicados, que o sol, a lua e a terra mantêm suas posições. O universo é mantido e sustentado pela lei do amor de Deus, e é exatamente desta mesma maneira que a lei do amor de Deus cuida e provê para todo filho de Deus, seja ele humano ou animal, vegetal ou mineral. Mas isso devemos entender e lembrar. Esta lei e este amor só operam para nós quando, individualmente, nos abrimos para a graça de Deus. O mundo ocidental muitas vezes faz a pergunta: se a religião que se originou e se deu ao mundo pelo Oriente é a verdadeira religião, por que o Oriente sofreu e suportou tantas dificuldades nos últimos séculos? Também perguntam: se existe um grande Deus do amor divino, o Pai Deus ensinado por Jesus, porque as nações ocidentais passam por uma incessante sucessão de doenças, dissensões e guerras? Para ambas as perguntas, a resposta é a mesma. Deus é. A bondade de Deus é. A graça de Deus é. Mas é apenas operativa em nossa experiência em proporção ao grau de nossa aceitação e realização desta verdade. Por exemplo, se nos trancássemos em uma sala com todas as persianas fechadas, nós nos sentiríamos na escuridão, sem o benefício da luz e do calor do sol lá fora. Da mesma maneira, se nós fecharmos as cortinas contra o espírito, a graça de Deus não pode se infiltrar e penetrar na escuridão do sentido humano. A fim de alcançar a harmonia em nossos assuntos individuais e coletivos, é necessário abrirmos a consciência para permitirmos a entrada de Deus, não buscando obter de Deus, mas dando algo de Deus aos nossos semelhantes. Deus é a fonte de todo o bem. Em nossa individualidade espiritual, somos os filhos de Deus, herdeiros de todas as riquezas celestiais, e é do agrado de Deus dar-nos o reino. Para Deus não podemos dar nada, mas podemos aceitar a graça que flui tão abundantemente, que pode nos abrir um caminho para que flua para os outros. Nós devemos aceitar esta graça não apenas por nós mesmos, mas por todos. Às vezes, acredita-se que a saúde do corpo e da mente é algo diferente da saúde da alma, mas não é. Quando a alma está em paz, o corpo responde e mostra essa paz. A alma é o nosso ser real e a ação da alma opera em nosso corpo para dar-lhe saúde e força, para dar orientação em nossos negócios, direção e prosperidade, e em nossas nações para dar sabedoria, honra e justiça. A alma é a fonte de todo o bem humano, e quando estamos em contato com o centro da alma, não encontramos corpo, negócios e coisas governamentais separadas e à parte, mas descobrimos que o corpo, os negócios e o governo são todos influenciados pela alma. Quando esse contato com o nosso eu interior é feito e quando a consciência é preenchida com a realização da presença, todos os nossos assuntos terrenos respondem a ele.
O Oriente parece sentir que o mundo ocidental presta muita atenção ao corpo, ao acúmulo de riquezas e bens materiais, às propriedades mecânicas e ao progresso industrial. Isso é verdade apenas onde a saúde, a riqueza ou o progresso é o objetivo principal. Quando a saúde corporal e a riqueza material assumem uma importância muito grande, tornam-se obstruções ao desenvolvimento espiritual. Mas quando o desenvolvimento espiritual e a realização das capacidades da alma se tornam o único objetivo, segue-se automaticamente que os assim chamados assuntos humanos respondem ao impulso espiritual e se tornam harmoniosos. Quando o jovem estudante se volta para Deus, geralmente é por causa do desejo de melhor saúde ou maior riqueza, mas logo ele acha que isso não pode ser alcançado até que ele tenha alcançado seu contato espiritual com Deus. É maravilhoso observar as belezas que são desdobradas em sua experiência, conforme Deus se torna o tema central, o primeiro e o maior desejo. A intenção e propósito da oração não é a obtenção da harmonia, mas a obtenção da consciência de Deus, a consciência espiritual. E quando o coração canta a verdadeira oração, o efeito é a harmonia em todos os nossos assuntos do corpo e do ser. Sob esta luz, a oração torna-se uma experiência muito emocionante e alegre, porque além das orações em que participamos em templos e locais sagrados, há as orações que continuamente cantamos dentro de nós enquanto realizamos nossas tarefas diárias. Então é assim que entendemos que não é necessário orar por ajuda ou por um bem específico. Só é necessário nos abrirmos a nós mesmos para receber a graça de Deus e que estejamos dispostos a compartilhar esta graça com aqueles que ainda não estão conscientes de sua herança divina. Ainda há um aspecto mais elevado no assunto da religião e da oração. No Ocidente, a maioria das pessoas está inclinada a pensar na vida apenas como um período entre o berço e o túmulo, acreditando que esta é a única vida sobre a qual eles precisam se preocupar. No mundo religioso do Oriente, no entanto, há um maior reconhecimento da vida que existia antes do berço e da vida que existe além do túmulo. Devoção à religião e à oração finalmente revelam o conhecimento e a compreensão de que esta vida presente pode ser, deve ser e é uma preparação para a experiência que está diante de nós, assim como a vida antes do berço foi uma experiência que nos trouxe ao lugar onde estamos hoje. Religião e oração são o desenvolvimento da alma, não somente para a harmonia da vida terrestre cotidiana, mas para a harmonia e progresso de nossa experiência até a eternidade. Nós nunca devemos perder de vista o fato de que, na realização de Deus, realizamos duas funções. Produzimos paz e harmonia em nossas vidas presentes e nós trazemos a garantia de progresso em nossa vida por vir. Quando oramos sozinhos, muitas vezes há uma grande luta para superar as limitações do nosso senso pessoal de oração. É quando encontramos uma alma iluminada que nossas ideias e capacidades de oração são expandidas e abre-se o caminho que nos liberta dessas limitações e mais rapidamente nos permite entrar no reino de Deus na Terra. É desta maneira que recebemos ajuda, não só em nossos assuntos cotidianos, mas a maior ajuda que abre a consciência de nossa alma para a capacidade de perceber Deus. Para cada indivíduo na Terra há um professor, visível ou invisível, e a primeira oração de todo estudante e buscador da verdade deveria ser que ele seja levado a esse professor e, uma vez encontrando-o, para aceitar a graça que vem através do coração e alma de tal iluminado. A oração é uma parte importante da vida, perdendo apenas para o tema da própria religião, e ainda assim os dois são inseparáveis. A vida de oração revela a vida de Deus como a vida individual do homem. No Ocidente, em grande medida, a oração se limita ao domingo ou a outros dias específicos, mas cada vez mais começa a ser entendido que a oração deve ser sem cessar, 24 horas de todos os dias, 7 dias por semana. Houve um tempo em que todos que embarcavam em uma vida de oração deixavam sua casa e entravam em um templo, um mosteiro ou convento. Mas agora sabemos que uma vida de oração pode ser vivida exatamente onde estamos, no meio de demandas domésticas, comerciais e governamentais.
Homens e mulheres espirituais são chamados por Deus, e quando a vida é vivida em uma atmosfera incessante de oração, aqueles poucos indivíduos que foram escolhidos para serem líderes espirituais serão retirados de suas vidas cotidianas. Mas nunca se deve ser encorajado ou mesmo considerar deixar seus arredores humanos até que o chamado seja inconfundível. Só assim os homens espirituais e mulheres do mundo são dignos de ser chamado. Quando isso for completamente entendido, não haverá mais falsos profetas e falsos mestres, nem as pessoas deixarão o mundo humano pelo que eles consideram ser o mundo espiritual antes de serem chamados. Também será entendido que cada indivíduo é chamado a cumprir alguma função espiritual específica no plano divino. Portanto, não haverá falta, nem doença, nem guerra, nem infelicidade, e cada indivíduo será cuidado fisicamente, mentalmente, moralmente e economicamente. Há aqueles que devem ser santos e videntes e mestres espirituais, assim como há aqueles que devem preencher cargos na família, negócios e governo, mas cada um que cumpre qualquer destes na realização do seu destino espiritual, cumpre-o harmoniosamente, alegremente, com sucesso, com amor, generosidade e perdão. O maior privilégio a que se pode chegar ao indivíduo é compartilhar a graça de Deus que é recebida e revelada a ele, no silêncio e no sigilo do coração. O trabalho mais sagrado da terra é dar e compartilhar as riquezas da sabedoria espiritual de Deus. Meu próprio coração está cheio de gratidão por Deus ter falado comigo em silêncio, em sacralidade e em segredo, e depois permitir-me compartilhar essas joias espirituais com os outros. Um dos maiores privilégios humanos que já me foram dados é a rara oportunidade de viajar para lugares distantes e encontrar almas tão iluminadas como o nosso amado Swami Ramdas, que tão liberalmente compartilhou suas preciosidades espirituais enquanto viajava pelo mundo no ano passado. Eu tenho certeza que Swami Ramdas sabe da minha grande alegria em poder falar nessas ocasiões em Ananda Ashram para todos vocês, e posso dizer a vocês que me deram muito mais do que eu tenho permissão para dar-lhes, mais em memórias espirituais do que eu vou ser capaz de armazenar nas próximas 3 ou 4 vidas.